A minha primeira palavra é naturalmente saudade. Saudade. O jornalismo foi a primeira paixão comunitária da minha vida, ainda antes do ensino. Aliás, estão muito ligadas ao jornalismo e ao ensino. O primeiro jornal que fiz foi na escola primária, depois foi jornalista entre aspas, num jornal no liceu, na universidade, e depois eu estava a ouvi-los e estava a ver todos os sítios por onde passei, onde colaborei de uma forma ou de outra, e por onde escrevi. Seco, Capital, Diário de Lisboa, Diário Polar, Bola, para fazer uma cobertura louca de um campeonato. Bom, Expresso, obviamente, Semanário, Mensageiro de Bragança, Diário de Coimbra, Jornal da Costa do Sol, rádios, Antena 1, TSF, Renascença, Rádio Comercial, assim que me lembro assim de repente. Depois televisões, TVI, RTP, SIC é verdade só para efeitos tenísticos, mas ainda consegui trabalhar para a SIC em termos desportivos e portanto é muito difícil não ter presente essa vida muito longa, muitas décadas, desse lado, tendo cometido um erro. Nunca pedi a carteira profissional de jornalista. E não pedi, ou melhor, era difícil na altura porque ganhava mais fora do jornalismo do que no jornalismo, por causa dos pareceres jurídicos. Portanto, por essa razão, na altura, não preenchia estatutariamente o requisito que era, de facto, poder eventualmente pedir a carteira de jornalista. Já foi, não deu, mas toda a minha vida foi feita a conhecer por dentro esse mundo que é o vosso e que foi, à minha maneira, o meu também. A segunda palavra é de agradecimento, na pessoa do Mário Zambojal. Mário Zambojal é, de facto, um caso único de luta, de capacidade de luta. E eu assisti ocasionalmente ao nascimento deste clube de jornalistas, que contra todos os ventos e marés resistiu, persistiu, se afirmou e cá está com estes prémios a mostrar que está vivo. E o Mário merece uma homenagem. Eu hoje mandei saber qual foi a última homenagem do Estado português, foi em 1984. 84, vamos ter de o homenagear outra vez. Acho curto, oficial da Ordem do Infante, acho curto. Talvez em 84, há 34 anos. Hoje, 34 anos depois, temos de rever isso. Rever a matéria dada. Depois queria felicitar os premiados. Não sei antes, esqueci-me, agradecer aos apoiantes destes prémios. O ano passado foi à tangente que entrou de facto o Santander e salvou os prémios. Este ano sedimentou a sua posição e entrou a Galp. Boa notícia. Mas é boa notícia precisamente, permite premiar quem deve ser premiado. E eu queria cumprimentar todos, porque de facto estão de parabéns todos, na diversidade ainda curta, na diversidade, mas de género, já é muito importante, e na diversidade de idades. Temos aqui para várias idades, a culminar no Luís Filipe, que é um pouco como o Mário Zambojal, são eternos. Bom, e depois termino por onde termino sempre e cada vez mais preocupado. Eu estava a ouvir a referência aos trabalhos dos premiados, que praticamente cobriram aquilo que, não direi tudo o que de mais importante houve em Portugal nos últimos tempos, mas quase tudo o que houve em Portugal nos últimos tempos, pelo menos do lado mais complexo da vida nacional. Havia aqui os fogos, havia o caso dos comandos, havia a evocação das inundações, o que se aprendeu, o que não se aprendeu, 50 anos depois, havia a diversidade, havia uma série de temas que correspondiam de facto a problemas que todos nós vivemos intensamente do lado menos positivo deste último ano ou destes últimos anos. Faltava um tema,
a situação de emergência da comunicação social em Portugal. Faltava esse tema. No elenco do que de negativo temos vivido nos últimos tempos, e felizmente há depois aspectos positivos, mas falta esse tema, e de ano para ano vai sendo cada vez mais grave. Eu, desde que exerço estas funções, tenho chamado a atenção para esse drama, porque tenho a sensação daquilo que me chega, falando com o sindicato de jornalistas, falando com responsáveis a todos os níveis de órgãos de comunicação social, da dimensão da crise que se vai aprofundando, falando com os top dos grupos multinacionais que acabam por utilizar aquilo que é feito jornalisticamente, aqui, ali, acolá, sem pagar nada, e sem que nunca se chegue à conclusão de como é que se vai tributar essas entidades em benefício daqueles que estiveram a produzir a informação. E eles, quando eu levantei esse programa, dizem muito ingenuamente, mas olha, na Europa há um outro caso que tentou isso e ainda vão ter de rever isso, porque compreende que a realidade é como é, e nós vamos tentar encontrar formas compromissórias, mas essa realidade tecnológica, económica e financeira caminha num sentido e é muito difícil inverter esse sentido. E a situação de emergência agrava-se na imprensa, agrava-se na rádio, agrava-se na televisão. E como todos nós dizemos, e é verdade, é um problema de emergência democrática. É um problema de emergência democrática. Quando olhamos à volta e vemos a erupção do que se chama, para simplificar, populismos e outros fenómenos do género, além de causas económicas e sociais que dão lastro a isso, há ali presente a debilidade crescente da comunicação social. Está lá, luta, resiste e depois vai perdendo terreno, vai perdendo espaço. Ou seja, a debilidade crescente da democracia. É disso que se trata. Claro que depois nós inventámos aquela forma simpática de dizer que são democracias iliberais, portanto, que é um compromisso terminológico para não dizer que já não são verdadeiras democracias. E aquilo que impressiona, eu tenho a de formação ter sido analista político durante décadas. E às vezes ter cometido o erro de ter razão antes de tempo, que é dramático, nunca se deve ter razão antes de tempo, ou pelo menos dizê-lo. Passa-se como causador daquilo que depois vai acontecer. Mas aqui eu ando a ver de ano para ano um fenómeno a aprofundar-se. E a criar problemas já democráticos, problemas de regime. E como, aliás, alguns dos testemunhos aqui apresentados o disseram, fazendo-se de conta que isso não é tão grave como é. Porque apesar de tudo há jornalistas, que resistem, porque apesar de tudo há quem olhe para o futuro e continue a trabalhar. E, portanto, vai-se aceitando uma descida de patamar. Vai-se descendo de patamar em patamar. Depois qual é o limite? Qual é o patamar mínimo aquém do qual se percebe que a crise é verdadeiramente muito grave? E a grande interrogação que eu tenho formulado a mim mesmo é a seguinte. Até que ponto o Estado não tem a obrigação de intervir? No primeiro momento eu reagi muito mal à ideia. Muito mal, porque o Estado estar a intervir, nem que seja para apoiar, nem que seja para financeiramente, economicamente, encontrar decisões ou medidas que minimizem este tipo de crise, apesar de tudo, é o Estado a intervir. E é o risco, nós temos essa memória, os mais velhinhos, muito presente, o risco de ao intervir pôr a mão e ter a tentação de abusar. Depois perguntei-me, não será possível uma forma de intervenção transversal a nível parlamentar que correspondesse a um acordo de regime? Nós sabemos a dificuldade que é haver acordos de regime em Portugal, mesmo neste tema tão sensível.
Mas começo a duvidar sobre se, apesar de tudo, pequenas medidas, o porto pago, por exemplo, a mudança de regime, foi o começo da morte de uma parte da imprensa regional e local. Tão simples quanto isso. E apesar de tudo, não era uma intervenção escandalosa. O lidar com essas grandes plataformas multinacionais, internacionais, estudar o que é que se faz lá fora para tentar aplicar, mesmo sabendo que se trata de uma luta muito desigual, para haver uma compensação do que é feito cá dentro e que devia ser remunerado. Não sei verdadeiramente quais são as pistas. Tenho para mim esta preocupação, que é, não queria terminar o meu mandato presidencial com a sensação de ter coincidido com um período dramático da crise profunda da comunicação social em Portugal e, portanto, da liberdade em Portugal e, portanto, da democracia em Portugal. Dito isto, importa ser otimista, ainda que realista, e, portanto, termino com um tom otimista. Dito isto, há jovens como a que acabou de nos dizer o seu testemunho, tão novinha, que acreditam no jornalismo. E há jovens que estão, quer entrando nos estudos de jornalismo, quer à margem de estudos de jornalismo, a fazer jornalismo. Mesmo quando exploradas como estagiários precários, a título mais que provisório, até ver. O que significa que vale a pena resistir, mas este tempo é um tempo de resistência. É um tempo de resistência. Vão ter de resistir para poder vencer. Eu vou ver o que posso fazer para ajudar nessa resistência, mas só resistindo é que se conseguirá vencer. E a democracia portuguesa, que tem resistido mais que outras democracias mesmo próximas, tem de resistir também neste domínio. Antes que apareça um chamado populista que de repente canalize as insatisfações, os protestos, os recalcamentos, os ressentimentos, e não haja uma capacidade de resistência da democracia, da liberdade, à altura desse desafio. Mas, enfim, terminemos com um tom otimista. O simples facto de haver prémios e haver premiados significa que vale a pena resistir pelo jornalismo, pela liberdade, pela democracia em Portugal.